Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja bem-vindo a mais uma teleaula da Escola Bíblica Dominical para Professores. Você está num canal que lhe auxilia todas as semanas com subsídios para você que é professor da Escola Bíblica Dominical. É muito bom estar com você. Eu quero agradecer a você, mais quase 4.000 pessoas na semana passada acessaram o nosso vídeo, deram o seu like e nós estamos muito agradecidos pela sua interação conosco aqui. Obrigado a você que fez comentários, você que mandou para mim mensagem no WhatsApp, você que mandou sugestões para melhorar o nosso canal. Muito obrigado a gente de todo o Brasil, gente também de fora do Brasil, que está interagindo conosco e está aqui conosco no nosso canal toda semana com uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu quero lembrar a você que a CPAD sempre lança, junto com o trimestre, com a lição, ela sempre lança um livro que ajuda os professores na compreensão de cada lição. E este trimestre nós temos o nosso irmão Clayton Ivan, que é o comentarista da lição da Escola Dominical, e ele também é o escritor do livro que ajuda na compreensão das lições. Portanto, os dois têm o mesmo título, A Obra da Salvação. O nosso irmão Clayton é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Universidade Regional de Blumenau e também graduado em Teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, possui especialização em Teologia e Bíblia pela Faculdade Luterana de Teologia e é doutor e mestre em Teologia. Então vale a pena você adquirir este livro em qualquer livraria aí da CPAD ou livrarias Assembleias de Deus pelo Brasil inteiro. O professor da Escola Dominical não pode deixar de ter este material que vai muito lhe auxiliar. Eu quero também convidar você a, no nosso canal, aqui procurar o vídeo sobre dicas para professores da Escola Bíblica Dominical. Procure esse vídeo, ele vai ajudar você na condução do seu ministério todos os domingos de manhã ou no dia da semana em que tem a sua escola dominical, tá bom? Vamos então à nossa terceira lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. A obra da salvação é o tema desse trimestre e a lição de número 3 é a lição que fala do advento do Salvador. O título da lição é, portanto, a salvação e o advento do Salvador. Eu gostei muito do texto áureo, porque ele, claro, o texto áureo, o nome áureo vem de ouro, é o texto principal desse que nós estamos estudando aqui. É a parte principal de todo o texto que nós estamos estudando. Aliás, o João capítulo 1, versículo 14, é um dos principais textos de todo o Evangelho de João. O texto áureo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a verdade prática, que é aquela verdade extraída de tudo que nós aprendemos nesta lição e que vai servir para a nossa prática de vida, ela diz assim: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. O texto bíblico em classe é João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Veja bem, professor da Escola Bíblica Dominical, não esqueça que todas as lições, ela tem o objetivo geral e ela tem os objetivos específicos. Lembre-se, quando o comentarista coloca aqui objetivo geral e objetivos específicos, é claro
é porque ele está falando do método pedagógico. A pedagogia nos ensina que uma das formas de você dar uma boa aula é planejar esta aula. E dentro do planejamento, o planejamento exige que você tenha objetivos, isto é, onde você quer chegar com a sua lição? O que você quer ensinar? Quais são as verdades que serão fundamentais e que são, portanto, necessárias você passar para os seus alunos? Nesta lição de domingo, a salvação e o advento do Salvador, nós temos, o objetivo geral é mostrar que o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. E os objetivos específicos são os seguintes. Primeiro, apresentar como se deu o anúncio do nascimento do Salvador. Segundo, explicar a respeito da concepção do Salvador. E terceiro, mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, nós temos aqui 3 objetivos. 2 eu considero de relevante importância para esta lição. É você tratar com seus alunos sobre a concepção de Jesus, ou melhor, sobre o nascimento virginal de Jesus. E segundo, tratar sobre a encarnação do Senhor Jesus. São 2 assuntos que são fundamentais para você passar para os seus alunos nesta lição de domingo. Bem, todo mundo sabe que para você ter um assunto a explicar, isso você vai aprender em hermenêutica e também na homilética também ensina isso. Todo sermão precisa de um texto. Todo sermão precisa de um texto. E o texto de hoje tem verdades que precisam ser exploradas. A primeira coisa que eu quero fazer aqui, portanto, é fazer uma análise panorâmica desse texto e trazer para você algumas informações. Anote aí, porque isso vai ser de relevante importância para você que vai passar para os seus alunos no próximo domingo. Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte. Os teólogos antigos consideravam o capítulo 1 de João, versículos de 1 a 18, um hino, não é? É o prólogo do Evangelho, o capítulo 1, versículo de 1 a 18, é o prólogo do Evangelho, e eles consideravam este prólogo um hino, e que na verdade é um hino, que enaltece o Verbo, que enaltece o Logos. Todavia, este prólogo do Evangelho de João, contido no capítulo 1, versículos de 1 a 18, não apenas é um hino de enaltecimento ao Verbo ou ao Logos, ao Verbo que se fez carne. É também um resumo de tudo aquilo que será apresentado em todo o Evangelho de João. Alford, que era um teólogo do século XIX, ele era um crítico textual, erudito, era poeta, etnógrafo e escritor inglês. Ele disse o seguinte, que João capítulo 1, de 1 a 18, é um prólogo onde está contida a substância e o tema do Evangelho inteiro de João. Ele diz mais, a palavra eterna de Deus, então ele pega aqui e faz um resumo do que está escrito no capítulo 1, versículo de 1 a 18. E ele diz, a palavra eterna de Deus, originária de toda a existência, a vida e luz, isto é, a palavra que deu origem a toda a existência, vida e luz, tornou-se carne, habitou entre nós, foi testemunhada por João, rejeitada pelo próprio povo, embora tivesse sido acolhida por alguns que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso baseado, essa última sentença, baseada no capítulo 1, versículos 1 e 12, que diz, e veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Nós temos que entender que o capítulo 1, versículo 1, faz uma alusão de imediato ao que os judeus chamam de Bereshit, que é no princípio, palavra usada para designar em algum tempo da eternidade. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o Logos. Daqui a pouco eu falo para você sobre a doutrina do Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Claro que no versículo 14 vai se revelar que este Logos se fez carne, e vai se entender ao longo de todo o Evangelho de João que o Logos é Jesus, que a palavra encarnada é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas no capítulo 1, versículo 1, ele dá a entender que este Logos estava com Deus, dando, portanto, a entender, primeiro, que o Logos pré-existia no princípio. Segundo, o Logos é eterno, porque ele está na eternidade, ele está com Deus. Terceiro, quando diz, e o verbo estava com Deus, fala de sua íntima relação com o Pai, o Senhor de todas as coisas, com o Criador, e ao mesmo tempo revela que o Logos é distinto da pessoa do Pai. E ele encerra essa sentença dizendo, e o verbo era Deus, dando-nos, portanto, a entender que o Logos que estava com o Pai era também tanto Deus quanto o Pai é Deus. Então, na expressão de João, o Logos que se fez carne, ele é eterno, ele pré-existe, ele tem comunhão com o Pai e ele é tanto Deus quanto o Pai é. E ele segue dizendo que este verbo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, nos dando também a entender seu poder divino, seu poder criador. Só Deus cria. Um certo filósofo disse, nada se cria, tudo se copia. Isso na esfera humana. Só Deus é o criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, dando, se referindo a todo o sistema global, a todo o sistema, todo o globo terrestre, toda a atmosfera, todos os céus com os seus exércitos. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, dando, portanto, a este Logos a ideia de que ele é tanto Deus quanto o Pai é Deus, embora seja distinto de Deus. Então, esta é a visão deslumbrante, enaltecedora que João nos dá do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O tema desta lição diz a salvação e o advento do Salvador, porque não há salvação sem este acontecimento. Não há salvação sem a concepção de Jesus, não há salvação sem o nascimento de Jesus, não há salvação sem a vida de Jesus, não há salvação sem a morte de Jesus, não há salvação sem a ressurreição de Jesus. É em Jesus que se encerra a salvação. Ele é o Salvador. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O cerne do texto, do capítulo 1, versículo 1 a 18, portanto, é a doutrina do Logos. Doutrina bem conhecida na cultura grega e que, portanto, era conhecido pelos mais ilustres dos judeus, pelos conhecedores pelos doutores da lei judaica. Era a doutrina
que foi difundida primeiramente por Heráclito, que viveu 600 anos antes de Cristo, filósofo, e também dos filósofos estoicos, e que consideravam esse logos como a razão universal, a força criadora eterna, a energia sustentadora e orientadora, a alma do mundo. Heráclito dizia que esta força subjetiva, essa força invisível, que foi considerada depois de sabedoria, ela se encarnava nas atitudes humanas, ela se encarnava na maneira do homem lidar com a sabedoria, lidar com a vida. João pega este princípio e declara para todos, ao escrever o Evangelho, que existe um logos, esta força incompreensível, esta força que o homem não consegue conceber, ela se encarnou, ela é Jesus Cristo, ela se fez carne e habitou entre nós. E quando João começa com esse discurso, João bate de frente com o também chamado gnosticismo, que considerava a carne para eles era algo inaproveitável, algo tão pecaminoso que nela não pode haver nenhum bem. Portanto, o Salvador, o Messias, jamais poderia encarnar como os apóstolos diziam que Jesus encarnou, que o Messias encarnou, que o Messias andou entre nós, como Pedro, na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38, Pedro disse, concernente a Jesus de Nazaré, que andou entre nós, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, o gnosticismo não acreditava que esse verbo, que esse Messias, que esse Cristo tivesse encarnado, porque a carne para nada aproveita. A carne é abominável, a carne é inaproveitável. Então, o Evangelho de João é uma resposta. Por isso é que no Evangelho de João, Jesus aparece dizendo que quem não come a minha carne não faz parte de mim. É no Evangelho de João que Jesus disse assim, toque em mim e veja que um espírito não tem carne como você vê que eu tenho. Então, esta é uma visão panorâmica desse texto, que é usado aqui para falar do advento do Salvador na salvação. O primeiro tópico da nossa lição fala do anúncio do nascimento. O anúncio do nascimento. E o comentarista parte do Antigo Testamento, onde Jesus já era prometido pelos profetas. E aqui eu quero dividir essas profecias ou essas aparições da salvação no Antigo Testamento em três partes. Primeiro nos tipos. Lembra que eu falei para você sobre o tipo? Aquelas pessoas, aquelas instituições que no Antigo Testamento encerram verdades em si para apontar para uma realidade no futuro. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 5 de sua carta, disse que são consideradas aí como sombras das coisas futuras. E ele coloca essas coisas futuras como sendo a realidade daqueles tipos do Antigo Testamento. Então vamos dar aqui algum exemplo. Por exemplo, Davi é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, você vai encontrar o texto falando da perenidade do reinado de Davi.
apontando, portanto, para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai perceber é que Davi, ele conquistou no seu reinado o território de Israel, além de ele conseguir unificar Judá e Hebrom. Davi foi além dos termos de Israel, subjugou nações que historicamente eram inimigas de Israel, como os filisteus, os moabitas, os sírios, impôs a eles o pagamento de tributos, construiu cidades fortificadas. Basta você abrir em 2 Samuel, no capítulo de número 8. Você vai lá encontrar as conquistas de Davi. Davi, portanto, alargou o seu território, alargou o seu reinado. Rei nenhum antes, ou melhor, claro, ele é o segundo rei da história de Israel. O rei Saul não chegou, desculpe aqui a linguagem um pouco vulgar, mas não chegou aos pés do que Davi fez como rei, como conquistador. Ele estabeleceu tributos nas outras nações, fazendo assim, implantando, portanto, um reinado muito semelhante ao que Jesus vai implantar, que a Bíblia diz que ele regerá as nações com vara de ferro. Com vara de ferro aqui não fala de despotismo, não. Fala de um reinado de justiça, onde a justiça será implacavelmente aplicada a todos os homens. Então, Davi é um tipo de Jesus. Seu filho Salomão também é um tipo de Jesus, porque Salomão é o rei pacífico, é o rei que traz paz. Davi, como Davi já tinha feito alianças com várias nações ao derredor, Salomão fortaleceu essas alianças, e o seu reinado, que durou 40 anos, foi praticamente 40 anos de paz, portanto, um protótipo do reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, fala do reinado eterno do Messias usando o nome de Davi. O trono de Davi, que Davi, eu escolhi Davi. Vamos ler esse texto aqui? Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 34, versículo 23. Olha que coisa extraordinária. Ele diz o seguinte: levantarei sobre eles um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. É claro que Deus não ia ressuscitar Davi para ser novamente rei de Israel. Ele está se dirigindo exatamente ao Messias no seu reinado aqui na terra, o seu reinado de 1000 anos. Um reinado portanto, Davi aqui é um símbolo, é um tipo da pessoa do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa a analisar são esses tipos. A segunda coisa são os vaticínios, as profecias que apontam para um Redentor. A primeira dela está em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, quando Deus diz à serpente, olha, geralmente nós parafraseamos esse texto dizendo que ele vai levantar da semente da mulher um varão que esmagará a cabeça da serpente. Mas a leitura do texto é a seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, nessa versão aqui que é a versão contemporânea, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A compreensão que nós temos aqui desse texto é que a serpente havia utilizado a mulher, havia enganado a mulher. O Novo Testamento diz que Eva foi enganada pela serpente. Essa mesma pessoa que foi enganada pela serpente é a mesma que trará
a semente que humilhará a Satanás. Portanto, é como se Deus quisesse dizer, pois bem, não foi a mulher que você iludiu? Pois bem, esta mesma mulher conceberá e um descendente dela, a semente dela, alguém da semente dela irá esmagar a sua cabeça no tempo determinado. Então, já começa por aqui a promessa do nascimento de um Redentor, e o texto deixa claro que este Redentor nascerá da semente de uma mulher, nascerá, portanto, de uma mulher. Gênesis 12, 3, na chamada de Abraão, porque quando Deus chama Abraão é justamente para separar para si uma nação, preservar esta nação ao longo dos séculos, dos tempos, para que esta nação traga ao mundo um Salvador. E esta verdade está encerrada no capítulo 12, versículo 3, quando ele diz para Davi, ele diz para Abraão, ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo a Abraão é o seguinte, Abraão não tinha filhos, a mulher dele era estéril, Deus disse, olha, eu vou fazer um milagre, sua mulher vai ter um filho, a sua semente vai crescer, a sua descendência vai crescer, e através da sua família eu abençoarei todas as famílias da terra. Por intermédio de quem? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do Salvador, do Redentor, do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala que esse Messias, esse Salvador, além de ser concebido por uma virgem, ele seria chamado Emanuel. E é justamente isso que o anjo do Senhor diz a Maria em Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mais interessante é que o próprio Jesus evoca o Antigo Testamento para corroborar todas as profecias acerca de sua própria pessoa. E esse texto aqui eu quero ler com você, porque para mim ele é extraordinário. Lucas, capítulo de número 24, Lucas 24, 25 a 27, ele conversando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Capítulo 24, de 25 a 27, diz assim, então Jesus lhes disse, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Isto é, como vocês tardam em compreender o que já diz a Escritura, o que os profetas deixaram escrito? Não era necessário que o Cristo padecesse e estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então o próprio Jesus testemunhou que o anúncio do seu nascimento, do aparecimento do Redentor, anúncio esse que indicava também, segundo o profeta Isaías, que seria através da concepção de uma virgem, já estava lá registrado nos profetas. Olha o que diz também os versículos 44 e 45. Ele diz, Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, o anúncio do nascimento do Salvador, do Redentor da humanidade, daquele que traria de volta o homem à comunhão com Deus, que resgataria o homem do seu pecado, desfazendo a obra de Satanás no Éden, este anúncio estava lá,
exarado nas escrituras do Antigo Testamento. Até que o anjo vem a Maria, o anjo Gabriel vem a Maria. E eu gosto da passagem do anjo Gabriel com Maria, porque possivelmente a expressão Emanuel já era conhecida dos judeus piedosos, como era Maria, que esperava a redenção, que esperava o seu Messias. Imagine, portanto, qual não foi a surpresa de Maria ao receber a notícia que seria mãe do Salvador, mãe do Messias. O segundo tópico da nossa lição diz respeito à concepção do Salvador. E neste sentido, nós temos que levar em consideração o nascimento virginal de Jesus. E eu quero falar para você por que é importante saber que o nosso Salvador nasceu de uma virgem. Primeiro, eu quero dizer para você que os filósofos gregos costumavam relacionar o nascimento de Jesus com o surgimento dos chamados semideuses, aqueles semideuses da mitologia grega que nasciam resultado da relação de humanos com, entre aspas, deuses. Então, até hoje, sempre muita gente que quando querem, vamos assim, desfazer da pessoa de Jesus, tenta fazer essa relação de Jesus com, e acha que, portanto, a história do nascimento de Jesus é nada mais, nada menos do que uma historinha criada a partir da mitologia grega. No entanto, aqui é uma grande diferença entre os semideuses da mitologia grega e a pessoa de Jesus. Primeiro porque, na mitologia grega, as histórias do nascimento desses semideuses eram sempre contadas como que um deus, entre aspas, teve relação com uma humana. E daí surgiu um semideus como Hércules e tantos outros. Só que com Jesus não foi assim. Venha comigo para Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35. Olha o que diz a Escritura. O anjo vem a Maria, dizendo a ela, disse-lhe o anjo a Maria, versículo 30, melhor dizendo. Disse-lhe o anjo a Maria, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha aqui a alusão com Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Eu sou uma mulher virgem. Como isso poderá ser possível? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, Jesus não é produto da relação de um Deus com uma mulher humana. Jesus é a encarnação de Deus por obra e virtude do Espírito Santo. E esta encarnação se deu através da concepção virginal, cujo instrumento aqui foi Maria. Isso para deixar bem claro o seguinte, ele nasceria como humano, ele cresceria como humano, ele sentiria todas as dores e todos os sofrimentos dos homens. O profeta Isaías, no capítulo 53, chegou a dizer que ele seria conhecido como homem de dores.
Ele experimentaria, portanto, tudo. O escritor aos Hebreus diz que, inclusive, em tudo ele foi tentado, com uma diferença entre nós e ele, que ele não cedeu à tentação. Ele experimentaria tudo como homem, mas continuaria sendo Deus. Por isso, ele foi concebido por obra e virtude do Espírito Santo. E a cristologia, que é a matéria da teologia que trata do estudo da pessoa de Cristo, nos apresenta, portanto, ele como 100% homem e 100% Deus. E é por isso que ele audaciosamente vai dizer para os judeus no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 46, quem de vocês pode me acusar de pecado? E é por isso que, portanto, por não ter pecado, João apresentou ele no capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a importância do nascimento virginal de Jesus, é importante destacar isso, o nascimento virginal do Senhor Jesus, porque Jesus não nasce da relação sexual de um homem, portanto, Jesus, com uma mulher, um homem e uma mulher. Jesus não nasce, portanto, fruto do pecado. Jesus nasce por obra e graça do Espírito Santo. E ele era necessário nascer de uma mulher para que ele se encarnasse e sentisse na pele todas as adversidades que um homem sente. Então Jesus se humanizou, nascendo através de uma virgem. A sua concepção, portanto, foi obra e virtude do Espírito Santo. Só para corroborar isso, Mateus, capítulo 1, versículo 20, diz assim, projetando ele isto, perceba bem, José, quando soube que Maria estava grávida, que concebida pelo Espírito Santo, não sabia ele que era uma concepção divina, uma operação divina, ele então projetou deixar Maria. E olha o que o Senhor vai dizer para ele. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Jesus nunca poderá ser comparado a um semideus. Até porque Jesus, ele pré-existia. E é isso que João está defendendo no capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. No mesmo evangelho de João, Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, em primeiro lugar, Jesus pré-existia. Não foi Maria que concebeu, portanto, levando por esse ponto de vista, que concebeu Jesus. Jesus não originou-se em Maria, Jesus já existia. Jesus, na verdade, se encarnou e nasceu da Virgem Maria para poder andar entre nós, estar entre nós e, portanto, assumir a posição de Salvador, de Redentor da humanidade. Aquele que, portanto, conhecia todas as fragilidades do ser humano e levou todas essas fragilidades, todas na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Muito bem. É interessante notar também aqui, uma coisa interessante que me veio aqui à mente agora, é que Maria permaneceu virgem até o nascimento do Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 25 diz, mas não a conheceu, isto é, José não teve relações sexuais com ela, até que ela deu à luz um filho,
e lhe pôs o nome de Jesus. Portanto, Jesus nasce com Maria virgem, sem ter sido tocada por nenhum homem. Aquele bebê que estava no ventre de Maria não teve aquele processo onde o sêmen de um homem junta-se com o óvulo de uma mulher. Isso não aconteceu com Jesus, de forma misteriosa. E aí está o motivo pelo qual ele é Deus. Como se explicar? Não se explica. A explicação é singela e simples. Maria perguntou: como se dará isso? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e você conceberá. Isto é, Maria, isto é uma operação divina. Mente humana nenhuma jamais conseguirá compreender esta verdade. Mas aqui é por isso que o cristianismo é a mensagem sublime de um Deus, e a mensagem do cristianismo difere de qualquer mensagem de qualquer outra religião, porque só o cristianismo tem um Deus criador e sustentador de todas as coisas, que se encarna e vem ao mundo através do nascimento virginal de uma mulher que vem ao mundo. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Messias, esse mesmo Salvador, experimenta todos os labores da vida, é morto como homem, é crucificado como homem, sente dores como homem, é fragilizado como homem, se enche de dúvidas como homem. No Éden, ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? São palavras inerentes a um homem que em meio à morte, em meio ao sofrimento, é assaltado pela confusão, pelo desespero. Ele morre como homem. E só o cristianismo tem este homem, este Salvador, que morre como homem, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. Ele volta. E até hoje, sabe, de vez em quando o pessoal começa a especular: porque encontraram aí os ossos que dizem que é os ossos de Jesus. Essa história já tem mais de 2000 anos. Até hoje, nada pode comprovar que Jesus não tenha ressuscitado. Outro dia quiseram dizer, portanto, que o Jesus físico, o Jesus judeu que morreu lá em Jerusalém, não tinha existido. A prova da existência do Jesus histórico, ela é mais contundente do que a prova de que Platão, Aristóteles e Sócrates tenham existido. Só o cristianismo tem essa mensagem. Ele existiu, ele esteve entre nós, ele dividiu a história, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua mensagem tem transformado nações, civilizações, povos no mundo inteiro têm reconhecido o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro tópico da nossa lição fala: o Verbo se fez carne. Este é o último tópico da nossa lição. João 1,14 é um repúdio. É um repúdio ao gnosticismo, como eu falei aqui no início, que por acreditar na perversão total da carne, o corpo algo como totalmente rejeitado, pregava que Cristo não veio em carne. Paulo disse que ele manifestou-se em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os evangelhos dão uma resposta
cabal a essas filosofias ou essas correntes filosóficas que tentam diminuir a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo disse o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. A doutrina da encarnação, ela está em todo o Novo Testamento. Aliás, ela já começa já no Antigo Testamento, porque quando se fala do nascimento de Messias, já está se falando da encarnação. Ele estaria aqui entre nós. Ele vivenciaria nossos dramas. E Paulo disse que ele se manifestou na carne. Colossenses, capítulo 1, versículo 22, esse texto é extraordinário. E você não pode deixar de anotar esse texto e ler para os seus alunos. Colossenses, capítulo 22, diz: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo está dizendo que a obra da reconciliação da humanidade foi feita na carne do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus veio em semelhança da carne, do pecado, e nesta carne condenou o pecado. É o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 3, que ele se manifestou na carne, na semelhança da carne do pecado, e na semelhança da carne do pecado, ele condenou o pecado. Romanos 8, capítulo 8, versículo 3. Vamos ver o que diz Pedro. Pedro diz, na sua primeira epístola, não é? No capítulo número 3, versículo 18, vamos ler aqui. Olha o que Pedro diz: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. João, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nesta conclusão aqui, eu quero mostrar, portanto, para você uma refutação frontal que João faz, não somente no Evangelho, mas nas cartas, contra a corrente filosófica do gnosticismo, que dizia que Jesus, o Messias, não poderia ter vindo em carne, porque se ele tivesse vindo em carne, ele não seria, portanto, Salvador, já que a carne é pecaminosa, já que a carne não presta. Mas é isto, eles não sabiam e não sabem que Jesus se manifestou na carne para subjugar a carne, para mostrar justamente o seu poder sobre a carne. Jesus fez, portanto, na carne o que nenhum outro homem fez. O escritor hebreu diz que em tudo ele foi tentado, na carne, e ele não cedeu à tentação. Por isso que ele é Deus, porque ele, como Deus, esteve na carne e não foi subjugado pela carne. Antes, venceu a carne, condenando todos os pecados em sua própria carne. É por isso que ele é Deus. Esta doutrina é inconcebível numa mente humana carnal que não consegue compreender as coisas espirituais. E foi por isso que o apóstolo disse que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Veja o que diz na sua segunda carta
no versículo de número 7, ele diz o seguinte: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, a doutrina da encarnação, ela é basilar no cristianismo. Ela é basilar nos evangelhos. Ela é basilar no Novo Testamento. E a doutrina da encarnação é uma prova viva, cabal, do poder de Deus sobre o pecado, que foi capaz de se encarnar, de se manifestar, de viver na mesma carne que nós vivemos e, no entanto, vencer o pecado e, através do sacrifício de si mesmo, condenar todo o pecado, aniquilando, disse o escritor aos Hebreus, o pecado da humanidade. Eu quero ler aqui uma expressão do nosso irmão Clayton Ivan, que ele diz o seguinte: a encarnação de Jesus é a afirmação verídica de que ele tornou-se completamente homem, mas que ao mesmo tempo não deixou de ser completamente Deus. Portanto, sem ter deixado de ser Deus, Deus tornou-se homem. Então, esta é, portanto, a doutrina da salvação. Esta é, portanto, a doutrina da encarnação. Eu quero mostrar aqui para você algo mais, nesses últimos instantes, nosso aqui, que Jesus, embora estivesse na carne, como homem, vivenciando todas as labutas, as agruras, as tentações que os homens viviam na carne, ele não deixou de ser Deus. E o Evangelho de João mostra isso. João capítulo 2, versículo de número 24 e 25, olha que coisa extraordinária, olha que coisa tremenda. João capítulo 2, versículos 24 e 25 diz assim: mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, porque ele sabia o que havia no homem. Perceba, João apresenta ele como 100% homem, como Deus em carne, como Deus que virou homem, mas mostra que, como homem, ele era também 100% Deus, porque ele manifestava atributos que só Deus tinha. Que só Deus tinha, melhor dizendo. Por exemplo, aqui, o atributo da onisciência, de conhecer o homem. Quando Natanael chegou para ele, ele disse para Natanael: aqui está um israelita em quem não há dolo, em quem não há engano, um verdadeiro israelita. Natanael disse: Senhor, de onde você me conhece? Fomos apresentados agora. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. Eu não quero entrar aqui no mérito da figueira, muita gente conjectura o que teria sido esta figueira, mas o fato é que Jesus o conhecia antes dele saber sequer da existência daquele judeu nazareno chamado Jesus. Então, Jesus manifestou atributos de Deus, andando sobre o mar da Galileia, andando por cima do mar, acalmando o tempo, o vento, tendo domínio sobre a natureza. Ele manifestou, portanto, o seu poder de Deus, manifestando o seu poder sobre espíritos malignos. Tem um texto interessante que eu queria ler com você aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui nesse finalzinho da nossa aula. É Marcos, capítulo 5.
Olha o que os demônios dizem para Jesus. Fala do endemoniado, e no versículo, capítulo 5, versículo 1 em diante, no versículo 6 diz assim: quando ele, o endemoniado, viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Portanto, atribuindo a Jesus sua deidade. Ele, portanto, não era um personagem comum, ele era o Filho de Deus, portanto, ele era Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes antes do tempo. Os demônios dizendo a Jesus que não lhes atormentasse antes do tempo. Isso porque um dia Jesus lançará Satanás e os seus demônios um dia no lago de fogo ardente. Eles sabiam que aquele Nazareno, aquele homem, aquele Messias, aquele profeta era o mesmo que um dia se assentará no trono para julgar as nações. Portanto, ele era 100% homem e manifestava também ser 100% Deus. Esta doutrina do nascimento virginal de Jesus, de sua encarnação, ela é fundamental, ela é basilar para a doutrina da salvação, a soteriologia. Portanto, é preciso que todos os seus alunos tenham uma compreensão ampla desta doutrina, para que a fé deles seja fundamentada a ponto de, quando alguém lhes interpelar acerca de sua fé, eles saibam responder com toda a convicção quem é Jesus e em que está embasada a sua esperança de salvação. Deus em Cristo te abençoe. Eu espero ter contribuído para que você elabore a melhor aula para este próximo domingo. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, de curtir nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Divulgue para o maior número de pessoas que você conhecer, para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque enquanto nós estamos ajudando professores da escola dominical, outras pessoas que ainda não conhecem a verdade maravilhosa deste evangelho estão nos assistindo e também estão conhecendo quem é Jesus. E assim esta mensagem está chegando ao coração de muitas pessoas. Espalhe esse vídeo por aí, nos seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, para aquele amigo que está fora do Brasil, para aquela pessoa que está fora do estado, da sua cidade. Compartilhe com seus pastores, seus líderes, seus liderados. Deus abençoe a sua vida e eu te encontro no próximo vídeo da Escola Bíblica Dominical para Professores.